Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que o Banco do Brasil poderia quebrar, pessoal? É uma palavra muito forte para falar do maior financiador do agronegócio aqui no país, um banco gigantesco. Falar que vai quebrar acaba sendo aí até algo fora de contexto, né? Até porque o mercado está com muito medo do Banco do Brasil. As ações, quando a gente pega aqui numa lupa de um ano, seguem se desvalorizando desde o seu topo histórico em mais de 30%, tá? E várias coisas estão acontecendo com o Banco do Brasil no curto prazo. Resultado ruim, aumento da inadimplência, a própria CEO do Banco do Brasil, agora mais esse burburinho, está sendo processada, tá? Por fazer aí um alarde no mercado no ano passado a respeito de uma recomendação que ela fez, dizendo de que o investidor que tem Banco do Brasil compre e o investidor que consequentemente possa manter. Ela fez ali uma recomendação direta para as ações do Banco do Brasil e virou alvo, né, de processo com a CVM. Então perceba que essa fala dela, militante, gerou vários problemas. E a ação segue caindo por vários pontos, né? Mas o principal ponto que de fato levou a ação do Banco do Brasil a desabar foi os resultados. 80% foram os resultados e 20% foi a queda do Ibovespa, né? O Ibovespa está caindo no curto prazo por conta de saída de capital estrangeiro, fazendo a ação do Banco do Brasil negociar no menor patamar dos seus últimos anos, negociando hoje a 0,55 valor patrimonial. Será que nestes preços o Banco do Brasil seria uma oportunidade para ganhar muito dinheiro ou será que é uma grande cilada? Será que a ação pode cair mais, o resultado pode continuar piorando? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todas essas expectativas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações pessoal. Perceba que eu tenho 35,6% da minha carteira nas ações do Banco do Brasil, o que acaba sim por ser, né, uma posição extremamente concentrada. Mas o Banco do Brasil é um banco gigante que já tem mais de 200 anos de história, já passou por várias crises e continua de pé até hoje. Na verdade, falar que o Banco do Brasil ia quebrar, pessoal, na verdade é algo aí fora de contexto. É impossível do Banco do Brasil quebrar. Primeiro que ele é um banco do governo, o governo rapidinho já salvaria o Banco do Brasil. Fora que Banco do Brasil quebrar, você está colocando a soberania do país em risco, né? Porque ele financia mais de 60% de todo o agronegócio aqui no país. Então o Banco do Brasil quebrar, o agro por representar mais de 40% do PIB nacional, levaria a economia brasileira para a falência, tá? Exatamente, o Banco do Brasil é uma empresa tão sistêmica que se ele quebrasse, geraria um colapso sem precedentes, não só na bolsa, mas também na própria economia real, mostrando a importância do Banco do Brasil. O banco balança, mas não quebra, tá? É aquele velho dilema aí para vocês. O banco fica capengando, mas ele não quebra, não. Pegando aqui o lucro do Banco do Brasil no longo prazo, a gente vê a ciclicidade. De fato, o Banco do Brasil é um banco cíclico, né? Por conta do agro. Há momentos em que o lucro do Banco do Brasil vai disparar, o ROI vai lá em cima, o pagamento de proventos também tende a ser bem alto, e há momentos de depressão, que é agora, né? O resultado tende a cair, o ROI tende a cair, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o dividendo também, porque ele se move em direção ao agronegócio. E na verdade, o que tem sido aqui o monstro do Banco do Brasil no curto prazo, que pessoal, a verdade é, o Banco do Brasil é uma empresa muito sólida, né? Mesmo com toda essa crise que tem acontecido, aumento da inadimplência, piora no crédito agrícola, piora na carteira de pessoa física por conta da Selic alta, o banco ainda está dando quase 4 bi de lucro por trimestre. Então perceba a resiliência do Banco do Brasil. Fora que o Banco do Brasil agora não está com uma gestão lá essas coisas, né? A gente sabe que a gestão errou a mão na concessão de crédito, eu não vou entrar nesses pontos aqui, né? Mas perceba que mesmo com todos esses fatores, o Banco do Brasil está dando um lucro, né,
na casa de 3,9 bilhões. E pelo menos agora, o lucro líquido já apresentou uma recuperação de 3% frente ano a ano e 13,9% frente aos trimestres. Então já pode ser que o pior tenha ficado para trás. O banco aumentou a receita de prestação de serviços, controlou as despesas administrativas e perceba que o ruim do Banco do Brasil foi o aumento da inadimplência, mas tivemos um ponto positivo, tá? O banco está provisionando menos do que o necessário, já mostrando que eles estão prevendo uma recuperação da inadimplência, uma recuperação para o segundo semestre de 2026. Então, talvez para o terceiro a quarto tri, o lucro do Banco do Brasil pode recuperar e essa inadimplência já pode começar a ceder, tá? E aí eu vou dar aqui o segredo do Banco do Brasil. Você olha aqui de curto prazo, você pensa que tá tudo ruim, né? De fato, inadimplência no agro subindo, inadimplência até de PJ também subiu e também na parte de pessoa física acabou disparando, indo para 11% aqui de 30 dias e 8,4% aqui em 90 dias. Mas a carta na manga do Banco do Brasil é justamente o quê? A MP 1376, que prevê renegociar para o Banco do Brasil 100 bilhões, tá? Exatamente, pessoal. A MP proporcionada pelo governo federal prevê taxas de 5 a 12% ao ano, fazendo com que o Banco do Brasil tenha o luxo de alongar essas dívidas. E já por curto prazo, já agora, né? Esses 100 bilhões tende a ser destravado numa lupa, né? De um ano. Para o curtíssimo prazo agora, o banco está prevendo 36,7 bilhões de operação. Tá bom, Pablo, mas o banco renegociar isso, no que ajudaria? Ajudaria e muito, porque o resultado do Banco do Brasil segue impactado pelo aumento da inadimplência. Perceba que o guidance desse ano prevê um lucro na casa de 18 a 22 bilhões. O que acontece é o quê? Diz o banco, a própria CEO, né, o CFO, a própria gestão do Banco do Brasil disse que a cada 1 bilhão renegociado, isso tende a gerar de 150 a 200 milhões no lucro anual do Banco do Brasil. Como o banco prevê negociar no curto prazo 36 bilhões, já agora para o segundo semestre, não segue renegociando agora porque o Tesouro está atrasado, mas vai ser renegociado sim, tá? Vezes 36, o banco prevê recuperar 7,2 bi de lucro no ano, fazendo com que o guidance do Banco do Brasil tenha altíssima probabilidade de ser cumprido. Colocando a banda inferior do guidance, se o banco recuperar o lucro em 7,2 bi no ano, se você dividir isso aqui por 2, você tem 3,6 bi no trimestre. E aí, somando com que o Banco do Brasil lucrou no primeiro semestre, já bateria justamente essa média, né? 7,3, supondo que ele recupere 3,6 bi de lucro no segundo semestre de 2026, já com efeito de renegociação de dívidas, ele pode justamente bater a média do guidance, ficando aí com um lucro líquido provável de 18,2 bilhões para o ano de 2026. E já olhando para 2027, ele pode se recuperar forte, porque prevê que até um ano 100 bilhões dessas dívidas serão recuperadas, tá? E aí, consequentemente, se a cada 1 bilhão ele gera 200 milhões de lucro, tecnicamente o Banco do Brasil teria potencial de recuperar 20 bilhões de lucro líquido com a MP 1376. Para um banco que está lucrando hoje, né, nos seus 18 bilhões, muito provável colocar 15, tá? 15 bilhões. Você pode voltar a ver um Banco do Brasil lucrando na casa de 30 a 35 bilhões já para 2027/2028. Eu acho que isso aqui vai acontecer mais para 2028, porque vai demorar uma carência de 2 anos para que a SMP acabe dando efeito. Mesmo assim, já seria uma baita recuperação. E já no curto prazo, o Banco do Brasil estaria barato, porque olhando para 2027, a gente pode projetar um lucro de 21 bilhões, supondo uma renegociação de 36 bilhões de suas dívidas. E hoje o Banco do Brasil estaria muito descontado, porque o patrimônio líquido do banco é de 0,55, a média do banco é ser cotado em uma vez o valor patrimonial. Só para o Banco do Brasil aumentar esse patrimônio, as ações do banco teriam que subir 81% na cotação, mostrando que o mercado está pagando muito barato hoje por 0,50 o valor patrimonial, que o mercado está perpetuando no preço de hoje de que essa crise vai continuar para sempre. Algo que a gente sabe que não é verdade. Basta um leve sinal de melhora no Banco do Brasil, as ações poderiam disparar. Por isso que eu acho que o banco está barato. Para quem trabalha nessa tese de recuperação gradual da rentabilidade, que tende a acontecer de forma lenta, o banco já está com bastante prêmio de risco. Fora o provento, porque o banco recuperando o seu lucro, voltando para os 30 bilhões, olhando para 2027/2028, 2028 para ser mais exato, você teria uma relação preço-lucro de 3,4 vezes, tá? E aí,
você poderia ter um yield projetado nas ações do Banco do Brasil, considerando um payout de 35%, de 10,2% ao ano. O banco pode estar de graça. Com esse efeito da MPA acontecendo, muito provavelmente o lucro do Banco do Brasil vai se recuperar. E mesmo você olhando no curto prazo com um lucro de 21 bilhões para 2027, 4,85 vezes lucro, e com lucro, né, de 18 bilhões este ano, você está prevendo 5,66 vezes o seu lucro. Então perceba que em todos os cenários o Banco do Brasil segue barato. Mesmo que o lucro esse ano fosse de 15 bilhões, já está barato também, ó, negociando por 6,8 vezes de preço-lucro. Então perceba que o banco já está muito amassado. Basta qualquer sinal de recuperação, as ações já poderiam decolar. E quer ver você olhar para o preço justo do Graham, né, que funciona muito bem para essas ações mais cíclicas para Banco do Brasil. Você tem um LPA hoje no curto prazo de 3,14, então 22,5 vezes 3,14 e vezes VPA no Banco do Brasil, você tem um preço justo de R$ 48,00 a ação ordinária, fazendo com que a ação do Banco do Brasil a 17,85 pudesse se valorizar 170% na cotação. Fora essa expectativa de renda passiva, porque já no curto prazo o banco pode não estar pagando bem, mas pelo menos ele paga com consistência, o Banco do Brasil, né? Então você vai receber ali seus 4,5% de yield, com uma recuperação de lucro, o yield do Banco do Brasil poderia dobrar. Então essa visão, se você está comprando o Banco do Brasil hoje pensando no médio a longo prazo, para mim parece ser um excelente investimento, porque ele está muito barato e essa crise vai passar, pessoal. Por mais que essa gestão não seja lá das melhores, se ela fizer o mínimo, digamos o mínimo do mínimo, tá? De conseguir parar de conceder crédito demasiadamente, que ela já tem feito isso, o programa de renegociação já prevê que o Banco do Brasil vai melhorar, o banco tem muito potencial de recuperar a sua rentabilidade. Fora que o agro também uma hora vai voltar, a carteira de pessoa física que segue em crise vai melhorar com a queda na taxa Selic. Tudo que indica a recuperação do Banco do Brasil já está bem próxima, pelo menos bem mais próxima do que quando a gente iniciou 2025, quando o banco estava ali, teve toda aquela crise, né? Agora o banco já tem mais visibilidade. Parece que com essa MP 1376, parece não, já foi aprovada, só falta agora o banco começar a integralizar essas operações, já vai renegociar dívidas e fazer com que o lucro tenha um respiro já no curto prazo, fazendo com que as ações estivessem muito baratas e o mercado não está precificando esse ponto de recuperação gradual da rentabilidade. E aí, se o mercado verificar isso, o preço da ação pode subir e o dividend yield pode aumentar, dado de que o banco verá de que o ROI, basta o ROI voltar, né, para a sua média de 11 a 12% ao ano. Se o lucro do banco voltar para 35 bilhões, supondo uma base de patrimônio líquido de 210 bilhões, você tem um ROI de 16%. O banco voltará a ter uma rentabilidade acima do seu custo de capital. E, consequentemente, ele já poderia ter mais espaço para destravar payout para os seus acionistas, tá? Mostrando hoje que Banco do Brasil está extremamente barato. Então hoje tem o Banco do Brasil, acredito nessa tese de recuperação, não estou comprando porque estou focando em outras, que vão me dar dividendos melhores no curto prazo. Porém o Banco do Brasil não seria uma tese descartável aqui da carteira, eu posso voltar a comprar agora nesses 17, 16 reais, aumentar a posição de pouco em pouco. Já é uma grande posição, eu tenho um preço médio muito baixo no Banco do Brasil, por isso não tenho pressa para comprar. Vai entrar período de eleição ainda, a gente nem sabe a volatilidade que o banco pode proporcionar, quem sabe ele fique ainda mais barato, né? Se isso acontecesse, o banco poderia apresentar bons pontos de compra na carteira do canal. E aí eu compraria nos melhores preços possíveis, mas esse preço para mim já está dado, para quem olha para longuíssimo prazo. E claro, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Mais barata que uma pizza, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui
na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tem o banco na carteira, acredito na recuperação e este preço já embute grande parte do pessimismo. Qualquer recuperação que aconteça, o banco poderia decolar na cotação. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!